Queria agora convidar a nossa querida preletora de hoje, a Letéia. Seja muito bem-vinda de novo. Obrigada. É muito bom, um privilégio ter você aqui. Para quem ainda não conhece a Letéia, eu vou estar lendo um pouquinho sobre a Letéia aqui, o que ela faz, quem ela é. E se tiver faltando alguma coisa, você me corrige e acrescenta depois. A Letéia é cristã, casada com Jonatas Mates, mãe de 2 filhos, mora com sua família na cidade de Indaiatuba, onde congregam e servem na PIB, Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. A Letéia atua no ensino e discipulado de mulheres. Ela é mestre em História da Arte e professora de Design de Interiores. Ela é coautora do livro Do Lar ao Coração, publicado em 2020 pela editora Peregrino. E aí eu acrescentei uma coisa aqui, que quem quiser te acompanhar no seu Instagram, nas redes sociais, vocês podem procurar por lá, @Casa de Provérbios, tá bom? E seja muito bem-vinda mais uma vez, a Letéia. Eu quero orar por você, para que Deus abençoe esse tempo agora. Querido Jesus, acalma nosso coração mais uma vez nessa manhã. Pedimos para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. No som, ó Deus, transforma tudo que precisa ser transformado em nosso coração. Precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto do seu perdão, como cantamos agora. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao seu, um coração que é disposto a te obedecer, a cumprir o teu querer. Nos enche com o teu Santo Espírito, endireita os nossos caminhos, Senhor. Nos dê um coração maleável e ensinável nessa manhã. Te clamamos, ó Deus, para que o Senhor use a vida da Letéia, para que ela traga, ó Deus, a sua mensagem e que o Senhor fale através dela, das suas escrituras, para que alcance, ó Pai, realmente os nossos corações. Nos instrua, nos ensine, para que a gente realmente saia daqui diferente de como chegamos, ó Pai. Te amamos, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Tudo que a Renata falou está certo. E eu vou só acrescentar que, como meu nome é complicado, a Letéia, o Instagram é Casa de Provérbios para facilitar. E eu tenho um apelido que é Teca, fica mais fácil ainda. Se você quiser me chamar de Teca, fica à vontade. Eu sou um pouco espaçosa, espero não derrubar nada aqui. E antes de começar, eu queria combinar uma coisa com vocês. Que conheço 3 pessoas só que estão aqui, conheço muito pouco vocês, mas eu sei que algumas de vocês têm filhos pequenos, vi algumas grávidas, sei que algumas são mães de adolescentes, talvez algumas são vós, não sei. Não acho ninguém com cara de vó, mas talvez tenha alguma. Sei que algumas de vocês moram numa casa pequenininha, num apartamentinho, outras têm uma casa grande, espaçosa. Sei que talvez você mora em aluguel, talvez você tenha casa própria. Sei que nós temos realidades muito diferentes. Sei que algumas talvez estão passando uma fase bem difícil. Para mim, quando minha primeira filha nasceu, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Então eu sei que talvez alguém esteja numa fase difícil, talvez alguém tenha um filho com necessidade especial, talvez está cuidando de alguém doente, talvez na família tenha desemprego. E o que eu vou falar é considerando todas essas realidades. O que eu vou falar aqui, eu não estou considerando uma mãe ideal, com um marido, com filhos ideais, numa casa ideal. Eu sei que nós temos muitas realidades diferentes e eu considerei você. Sei que talvez tenha alguma mãe que não tenha um marido, que não tenha o pai dos seus filhos, talvez seja viúva. Então não sei qual é a sua situação, mas você está incluída quando eu preparei a nossa mensagem de hoje. Então fica combinado com isso, acredita nisso. E mesmo assim, talvez eu fale algumas coisas que sejam talvez difíceis, desafiadoras, porque a palavra de Deus nos desafia. Mas eu quero que você tenha certeza que o que é a vontade de Deus,
vai ser infinitamente melhor e mais leve do que não fazer a vontade de Deus, independente da sua situação. Outra coisa que eu quero deixar super combinado, que quando eu falar de cuidar da casa, de ordem, de beleza, eu não estou falando de perfeição. Tenho 3 amigas aqui, uma já me conhece há mais tempo, uma um pouco, é a terceira vez que eu estou vendo e veio conosco, mas elas sabem que eu não sou perfeita. Conhecem meus filhos, não são perfeitos. Então, quando eu ficar falando de casa, de beleza, de cuidar, de se dedicar, querida, eu não estou trazendo algo irreal, não estou querendo que você seja perfeita, casa perfeita, dona de casa perfeita, beleza perfeita, porque isso não existe. Eu tenho certeza que você não é perfeita, assim como eu não sou. Perfeição é característica do Senhor. Quando Eva quis ser igual a Deus, deu tudo errado. A gente não precisa ser perfeita. Então, considere essas 2 combinações, que você está incluída nessa conversa e que eu não vou trazer nada irreal para ouvir o que o Senhor quer nos falar, tá bom? Pois bem. Fui convidada pelo Mater para falar para mães sobre o assunto de lar e de hospitalidade e de como trazer isso para os filhos. Talvez você está a primeira vez da igreja, talvez você já veio algumas vezes, e talvez você já veio muitas vezes e você está há anos aqui. E quando se fala na igreja sobre ensinar filhos, tem um texto que é muito conhecido, que é Deuteronômio 6. É um texto super conhecido. Se você está há tempo na igreja, você já ouviu falar disso. Como talvez tenha algumas amigas que não conhecem, eu vou ler esse pedacinho. É o texto que Deus está falando para quem é do seu povo, como cuidar, como ensinar seus filhos. E lá nos versículos 7 em diante, Deus fala que aquilo que Deus está ensinando para o seu povo, os pais devem fazer assim. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deus está falando para os pais ensinarem para os filhos aquilo que Deus tinha ensinado para os pais, conversando de manhã, de tarde, de noite, sentado, andando pelo caminho, para colocar na testa. Isso tem um sentido literal da época, mas também é simbólico, né? Para estar com as palavras de Deus presentes no dia a dia. Só que muitas vezes, quando a gente estuda esses textos da Bíblia, a gente estuda muito esses versículos de Deuteronômio, de 7 a 9, mas a gente pula os versículos anteriores. Os versículos de 4 a 6. E olha o que diz nos versículos anteriores, antes de falar como você ensina seus filhos. Ouça, ó Israel, ouçam mães que estão aqui no encontro do Mater. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, queridas, não tem como você ensinar algo, atingir algo no coração do seu filho de forma permanente, transformadora, se não tiver no seu coração antes. E por isso o título que as irmãs aqui da igreja escolheram, eu achei perfeito, né? O coração alinhado, lar transformado. Não tem como ter melhoras na casa, na vida, nos procedimentos, se primeiro não passar no nosso coração. É isso que esses versículos estão falando. Então, se você tem a sua Bíblia aí, ou se você tem uma Bíblia em casa, vale a pena marcar para a gente lembrar. Tem que passar pelo nosso coração a palavra de Deus para que a gente consiga viver e ensinar. Estou trazendo isso antes porque a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre casa hoje. O que a palavra de Deus fala sobre casa. E como nós cantamos, eu desejo que realmente isso entre no nosso coração, que transforme o nosso coração. Porque se você acreditar nisso e isso permear o seu coração, você vai conseguir viver
vai trazer transformação para o seu lar. Se você já tem um lar bom, vai trazer melhora para o seu lar. Pois bem, então considerando isso, que é primeiro no coração da mãe, tem o lado ruim, que às vezes essas coisas, a palavra de Deus, os ensinos de Deus, o que Deus fala sobre casa, sobre lar, não estão no nosso coração, porque a gente acredita em mentiras sobre o lar. Porque a sociedade, a nossa época contemporânea, o feminismo, as mulheres empoderadas e o sofrimento. Às vezes as nossas mães que sofreram tanto cuidando da casa, nos trazem coisas e a gente vai absorvendo essas coisas. Às vezes a gente absorve e acredita simplesmente de tanto ouvir. Às vezes a gente absorve e acredita porque a gente realmente não quer nem saber disso. Então, como eu não quero nem saber, realmente eu acredito nas mentiras. Eu acredito, por exemplo, que casa é um fardo, casa é um peso. Eu acredito que cuidar da casa não é para mim, pode ser para outras, não é para mim. Eu acredito que se não for para ser perfeito, melhor nem começar. Ou eu acredito que cuidar da casa, beleza, decoração, isso é pura vaidade. Isso, uma mulher piedosa não se preocupa com isso. Ou eu acredito que o serviço da casa não acaba nunca. Essa é uma das mentiras preferidas. Daí vocês vão pensar, mas que louca, não acaba nunca. Tá bom, não acaba nunca. O serviço da casa não acaba nunca. Qual serviço que acaba? Se nós tivermos alguma médica aqui, você levantou, atendeu pacientes, passou o dia inteiro, cumpriu a agenda. O que vai acontecer amanhã? Tudo de novo. Se você trabalha no comércio, acordou, deu duro, atendeu clientes, viu estoque, fez pedido, ufa, acabou o dia. O que vai ter amanhã? Tudo de novo. Nenhum serviço da casa, nenhum serviço acaba. Mas o que a gente fala? Serviço da casa não acaba nunca. É um fardo. E a gente vai absorvendo essas coisas e fica frustrada, acabada. Cuidar da casa não é para mim, eu não aguento, é pesado demais, eu não quero nem saber. É até engraçado, né? Porque a gente fica esperando o encontro do Mater o ano inteiro, o semestre inteiro, a gente quer sair de casa. A gente estava comentando lá na entrada, que delícia, de vez em quando poder ter um encontro sem filhos, não é verdade? É bom. E daí elas marcam um encontro para falar da casa, gente. Essas tão doidas, né? Mas voltar para casa é uma bênção. Voltar para casa não precisa ser um fardo. E por isso esse tema é sim agradável de falar. Pois bem, queridas, como não fugir desses discursos? Como não acreditar nessas mentiras? Talvez eu acho sim um fardo, eu acho pesado. Como que eu saio disso? O único jeito é colocar isso no meu coração. Tem um texto bem conhecido também da Bíblia, que é Romanos 12, 1 e 2, que fala para a gente não tomar a forma do mundo, para a gente não se conformar com o mundo. E o único jeito de a gente não se conformar com o mundo, que diz lá, é renovar a nossa mente. Pensa que um livro tão antigo tem esse vocabulário: não se conformem aos padrões desse mundo e renovem a mente de vocês. É com a palavra de Deus. E eu realmente acredito, vivo e conheço várias mulheres que têm acreditado no que a Bíblia diz sobre o lar, e não é um fardo. É possível. Não estou dizendo que é fácil. Percebe a diferença? É trabalhoso. Concordo com você. Se você está pensando, nossa, mas eu não gosto de lavar louça, não gosto de passar roupa, não gosto. Tem várias coisas que eu também não gosto. Tem várias coisas que são difíceis. Mas não é um fardo. Lar é bênção. Tá bom. Por que eu estou falando tudo isso? Da onde eu estou tirando? Da onde na Bíblia fala isso? Eu quero falar de uma forma geral que a Bíblia diz que Deus se importa com as casas do seu povo. De Gênesis a Apocalipse, a casa importa. Deus se importa com a casa do seu povo. Então, se você é uma filha de Deus, Deus se importa com a sua casa hoje. E eu começo desde o Éden. A história da criação do mundo, a história de Gênesis,
Todo mundo já ouviu. Mesmo quem nunca frequentou, nunca foi à igreja, sabe que a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 7 dias, separou a parte seca da molhada, colocou os luzeiros, criou os animais, as plantas conforme a sua espécie, preparou alimento, tinha rio. Para que tudo isso? Para que toda essa criação? E eu vou abrir em Gênesis 2, no versículo 8. Lá fala assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. A criação de Deus foi o primeiro lar. Deus criou um lar para o ser humano. Deus nos criou com a necessidade de lar. Ele preparou o lugar, o alimento e a sua própria presença. Nós temos a necessidade de lar, de abrigo, de um lugar. E lá em João 14, quando Jesus já está no final, né, dos anos que passou aqui, ele está falando com seus discípulos, o tempo que está chegando no fim, ele tem aquela passagem famosa que ele avisa que João vai trair, e ele fala que ele vai partir, e os discípulos começam a ficar nervosos, e ele fala assim para os discípulos: não se turbem, não atemorizem o coração de vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. De Gênesis a Apocalipse, a nossa história é a história de seres humanos que precisam de um lar. Se a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente precisa de um lar. A nossa necessidade só vai estar completa quando se completar Apocalipse, quando a gente estiver no lar celestial. Lá nós vamos ter as nossas necessidades completas. Mas toda a nossa trajetória aqui, toda a nossa peregrinação aqui, Deus providencia um lar para a gente. E esse lar, nessa trajetória, é uma bênção. Por que eu digo que nessa trajetória é uma bênção? Porque na Bíblia toda a gente vai vendo essas histórias. E daí você pensa, tá bom, é uma bênção ter uma casa, mas não me fala de cuidar dela. Falo. Logo nos versículos adiante, tem um pedacinho que a gente passa batido. Nós lemos Gênesis 2:8, mas olha o que fala no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Éden era o lugar para os seres humanos morarem. Não era um hotel all inclusive. Tinha que cuidar dele. Tinha que cultivar. Tinha trabalho. Você já pensou que no paraíso, no jardim do Éden, antes do pecado, isso aqui é antes do pecado, no paraíso tinha que cuidar do seu lar? No paraíso tinha trabalho? Se a gente considera isso, a nossa relação teológica com a casa muda completamente. O trabalho do lar, o trabalho na casa é bíblico. E lembra que eu falei que eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando que você tem que lavar, passar, limpar, costurar, cozinhar, limpar chão, mas é cuidar do seu lar. Vai ser diferente para cada uma de nós. Para talvez uma de nós, cuidar do lar é fazer todo o serviço doméstico. Talvez para outra, cuidar do lar é conseguir pessoas competentes que lhe ajudem na limpeza. Talvez para outra, cuidar do lar vai ser cozinhar de vez em quando e ter várias marmitas congeladas. Para outra vai ser cozinhar todo dia. Não precisa ser igual, mas cuidar do lar, desde o Éden, desde o paraíso, é uma tarefa que Deus determinou para os seres humanos. Então considere isso ao longo de tudo que a gente vai falar. Desde o paraíso, cuidar do lar. Só que não é só lá no Éden
e lá quando formos para o céu, nas moradas celestiais, ou no novo céu e nova terra. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vê a importância da casa. Quando eu falo casa e lar, eu estou usando como sinônimo. Por exemplo, na história de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, quando o povo peca, se afasta de Deus, começa a ter outros ídolos, o que acontece? Eles perdem a terra, eles perdem o seu lar, eles vão para cativeiro, eles se afastam das suas residências. Ficar sem lar é castigo. Quando o povo se arrepende, quando volta para o Senhor, chega na terra prometida, volta para Jerusalém depois do exílio. A gente sempre vê essa relação de ter ou não ter casa como bênção. Se nós pensarmos, ainda no Antigo Testamento, existem leis para casa, existem ordens para casa, eu não vou me deter a isso porque é muito minucioso e a gente gosta de passar batido, né, de Deuteronômio, Números, essas partes, Levítico, a gente não quer ler, parece muito chato, mas lá tem ordens para como cuidar da casa, como purificar a casa, o que não colocar dentro da casa. Deus se preocupa com a casa do seu povo. Se a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê muitas vezes Jesus tendo momentos importantíssimos dentro de uma casa. Ele ensinou dentro de casa, ele exortou dentro de casa, ele fez milagres, ele ressuscitou uma menina dentro de casa. Então, o espaço da casa foi muitas vezes privilegiado por Jesus. Não foi sempre com grandes multidões, não foi sempre no templo. A gente vê o espaço da casa privilegiado. Pensa comigo naquelas histórias famosas. Por exemplo, o filho pródigo. Qual que é o momento mais triste da história? Quando sai de casa, quando o filho abandona o lar, não é? Uma história bem conhecida. E qual é o grande final feliz? Quando retorna ao lar. Então tem várias histórias na Bíblia que tem essa associação. Ficar sem abrigo, ficar sem casa, peregrinar, ir para o deserto, exílio é tristeza, é aflição, é Deus talvez castigando um pecado. E retornar e ter a sua casa, voltar para Jerusalém, encontrar no lar é momento de bênção. Então a gente vai vendo na Bíblia em vários exemplos que casa está ligado à bênção, não a fardo. Mas tem um texto que eu quero me debruçar um pouquinho mais com vocês e olhar com um pouco mais de atenção. Porque é um texto que toda a Bíblia serve para todo o tempo. E esse texto serve muito para os dias de hoje. E quero incluir a sua casa e a minha quando a gente lê esse texto. Que é Provérbios 24, os versículos 3 e 4. Se você tiver sua Bíblia aí, esse vale a pena que você abra junto, que a gente vai falar um pouquinho mais dele. Lá diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu estou usando a versão NVI, mas se você tiver uma versão diferente, ela deve falar muito parecido com isso. E a primeira coisa que eu quero explicar sobre esse texto é o seguinte: tem às vezes alguns livros, devocionais, comentários cristãos que leem esse texto falando que o que é precioso e agradável para se ter em uma casa são as coisas espirituais. Isso está 100% certo. A salvação espiritual, a nossa vida eterna com o Senhor é o mais precioso que pode haver num lar. Viver os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, não tem preço. É o mais precioso, é o top para se ter no lar. Usar os seus dons dentro do lar, usar os seus talentos. Então, tudo que se relaciona à vida espiritual,
conforme a Bíblia, é o melhor para se ter dentro de um lar. Então, se você já leu, já teve um estudo falando que o mais precioso para se ter dentro de um lar é a salvação, é a palavra de Deus, é viver no fruto do Espírito, isso está certo. Porém, se você for estudar junto com os comentaristas bíblicos, com os teólogos, existe um consenso de que Provérbios é um livro prático. Quando Provérbios foi escrito, quando falava de terra, era terra. Quando falava de olhar para a formiga, era para olhar para uma formiga. Quando falava para rasgar suas vestes, estava se referindo à tristeza de rasgar mesmo as vestes. Então, quando a gente lê esses versículos, nós que conhecemos o Antigo e o Novo Testamento, a gente pode sim estar pensando na vida espiritual e nas coisas espirituais, isso está certo. Mas também se refere às coisas concretas. Então, se a gente pensa nisso e olha para esses versículos, que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida, está falando de uma casa mesmo, das paredes, de erguer uma casa. Quando fala que os seus cômodos, ou algumas versões falam assim, as suas câmaras, né? Talvez a sua versão fale assim, está falando de cômodos, de quartos, ou câmaras no sentido de nichos, naquela época não havia armários e guarda-roupas, naquela época haviam nichos nas paredes, ou baús, ou ânforas, ou cestos. Está falando dessas coisas concretas, que os cômodos, ou os baús, as ânforas, os nichos, se enchiam de coisas preciosas e agradáveis, coisas mesmo, coisas de pegar. Então, nós também devemos olhar para esses versículos desse jeito. É uma forma diferente, talvez, de pensar de como você sempre pensava, mas isso, conforme o estudo do Antigo Testamento, conforme embasamento teológico, comentaristas que estudam muito tempo o original, sim, está falando disso também. Então, outra coisa importante para a gente entender é que Provérbios não é um livro de promessas. Não está falando assim, se você for sábia, tiver discernimento, se você usar o seu conhecimento, Deus vai te abençoar e a sua casa vai se encher de coisas agradáveis e preciosas. Não é teologia da prosperidade. Isso não é uma promessa. Provérbios é um livro de sabedoria. Ele está dizendo assim para você, mulher que está hoje no Materfonte, se você com sabedoria construir sua casa e com discernimento a consolidar, se pelo conhecimento você usar o seu conhecimento, você deve encher os seus cômodos do que é precioso e agradável. É um conselho para você e para mim. É isso que está acontecendo aqui. Outra coisa muito importante, olha a repetição de palavras aí. Sabedoria, discernimento, conhecimento. Olha como é racional. Romanos 12, que eu citei antes, fala para a gente transformar, não pegar o padrão do mundo e se transformar pela nossa mente. A Bíblia não considera que as mulheres são inferiores, que as mulheres só servem para ficar em casa, que elas não têm condições, não. A Bíblia nos convida a usar a nossa inteligência. Não está escrito com a sua emoção, com a sua vontade. Quando você sentir uma coisa, você vai lá e dá atenção para a sua casa. E outra coisa, não está falando assim, encher os seus cômodos com o que há de mais caro, encher os seus cômodos com o que for top dos tops. Se a sua amiga tem aquilo, você também tem que ter. Não é isso que está falando. Precioso e agradável. Olha o exemplo que eu vou dar. Sabe o que é muito precioso e agradável para minha casa? Almofadas na sala. Eu tenho então meu marido, uma filha de 14 anos e um filho de 11 anos. Na minha sala normalmente tem umas 10 almofadas e às vezes falta. Porque quando nós sentamos juntos, cada um pega um monte de almofadas. Às vezes meu filho corre para o quarto e não pega mais umas no quarto dele.
Precioso e agradável é algo que seja bom, que tenha propósito, que faça ser acolhedor. Não precisa ser caro. O que é precioso e agradável para a sua casa? Vou dar um outro exemplo de precioso e agradável que foi para minha família. Nós morávamos em... Eu sou gaúcha, eu já morei em alguns estados do Brasil e agora eu estou há 3 anos e pouco só aqui no estado de São Paulo, em Indaiatuba. Antes nós moramos uma época em Brasília e nós morávamos num apartamento. Lá eu tinha uma mesa para 4 pessoas e a gente apertava até 6 para receber amigos. E quando recebia mais amigos, era adultos na mesa, crianças e adolescentes no chão. Para eles era sempre piquenique. E nós mudamos para Indaiatuba porque nós temos muitos familiares perto. E nós queríamos não só receber os familiares, mas continuar recebendo também os amigos da igreja. E nós fizemos a mudança com a mesa para 4, apertando para 6 e o tapete para os piqueniques. E as primeiras visitas que eu recebi foi assim. Gente, foi tão precioso quando a gente comprou uma mesa para 8 que aperta até 10. Não, entende o que é precioso e agradável? É o que vai ser bom, o que vai ser útil, o que vai ser acolhedor. A Bíblia está dizendo isso para você. Seja inteligente para colocar essas coisas na sua casa. E daí, talvez você está aí pensando, Tô concordando, tô começando a entender. Tô entendendo que lá em Gênesis, Deus cria pra gente um lar e nos faz ter necessidade de lar toda a vida, até irmos pro lar com o nosso Deus. Entendo que enquanto a gente está aqui, tem muitas histórias que mostram que o lar é importante, que para o povo de Israel, no Novo Testamento, para Jesus, tem aí a Bíblia falando que é importante. Talvez algumas de vocês que estão há mais tempo na igreja conhecem passagens bem importantes, como lá em Tito 2, que fala que todas as mulheres de todas as idades devem ser boas donas de casa, porque é para as mais velhas ensinarem as mais novas. Estamos todas no barco. Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Não está falando a mulher casada, a mulher sábia, solteira, viúva. Não está falando a mulher que mora na casa dos seus sonhos. Não, está falando a mulher sábia. É para todas as mulheres. Tem Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa. E, gente, aquela mulher virtuosa, os comentaristas têm dúvida se é uma mulher literal que existiu ou se está sendo citado como seria uma mulher ideal. Mas, independente disso, trabalha muito, dentro e fora, mas o propósito dela é a casa, é o marido, é os filhos. Então tem muitas passagens. Se você não conhece essas coisas que eu estou falando, depois você dá uma olhadinha. E talvez você esteja pensando, nossa, se a Bíblia fala tanto, faz sentido. Se a Bíblia fala tanto, parece que sim, a casa é importante. Puxa, se lá em Gênesis, no paraíso, no Éden, tinha que cuidar e trabalhar antes do pecado, pois é, parece que faz sentido. Mas talvez eu não sei como fazer isso. E eu quero trazer umas perguntas para você começar a ir pensando. Eu vou trazer umas respostas também, mas primeiro as perguntas. Por exemplo, o seu lar, o meu e o seu, tem coisas preciosas e agradáveis? Às vezes, independe de dinheiro. Eu tentei pegar 2 cozinhas simples aí. Às vezes a gente tem tanta coisa, e é tudo tão ruim. E às vezes eu gastei mais do que aquela irmã que nem gastou. Se Deus diz pra gente cuidar, eu tô cuidando. Com o que eu tenho enchido a minha casa? Se nós somos filhas de Deus, o nosso lar se parece com uma filha de Deus. Se você vive o que a Bíblia diz, você sabe que fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Se a gente tem que viver essas coisas e alguém chegar na nossa casa agora, só de abrir a porta, vai parecer um lar de paz ou um lar de caos? Vai parecer um lar de amor e alegria?
ou de tristeza e vamos para outro lugar. Porque se a gente crê na Bíblia, tem que estar em todas as áreas da nossa vida, inclusive no lar, que é um espaço tão relevante para o povo de Deus. Deixa eu fazer mais uma pergunta. O que a sua casa tem testemunhado especificamente de você? Eu vi lá uma pesquisa no Mater que as irmãs fizeram, foi passando nos stories, né? Por que eu não cuido do lar? E teve respostas diferentes de procrastinação ou prioridade, não é prioridade. E em algum momento isso pega todas nós. Sou pecador igual vocês. Só que se essas coisas são repetidas, são crônicas, se elas sempre estão acontecendo, talvez a gente está falando de pecado. E queridas, vou voltar para a primeira coisa que eu falei. Temos realidades diferentes. Deixa eu voltar para essa imagem aqui. Olha só, essa semana choveu lá em Indaiatuba do nada e choveu muito. E ontem uma pessoa me contou, eu não vou citar o nome porque ela está aqui, mas ela citou que ela estava com um monte de roupa lavada e não tinha como estender. E ela tem uma casa de 2 andares com uma linda escada na sala e ela colocou os lençóis, as roupas de cama pela sala. Isso não é um caos. Você chegar numa casa que a dona da casa estendeu a roupa dentro da sala e aquela escada ficou, ela usou a expressão, se eu não me engano, que parecia um puxadinho dentro da sala, não é pecado, não é errado. Ela achou uma solução para um problema. Agora, se todo dia minha casa tá cheia de roupa lá jogada, as pessoas não têm roupa, nem eu sei que roupa, se eu tenho que sair correndo procurando uma roupa porque nunca tem roupa, talvez aí a gente tenha um pecado. Se alguém chegar na sua casa agora, se você tem filhos pequenos e tiver no meio da sala, no tapete, se você tem tapete, no meio da sala, um monte de bloquinhos lá, não tem problema. Isso quer dizer que nessa casa tem uma criança que está brincando ali. Não tem problema. Agora, se a pessoa chegar na sua casa e daí tem ali um monte de bloquinhos, o sofá está lotado de coisa, ela vira para a cozinha, tá um caos, no quarto a criança tem que caminhar levantando a perna, tem brinquedo para todo lado, talvez aí seja pecado. Talvez eu não estou ensinando a administrar, a fazer boa mordomia do que Deus dá. Talvez eu não estou nem aí para o lar. Entende? Quando a gente fala de colocar o que é agradável, precioso, de olhar para os cômodos da casa, não é o ideal e a perfeição. E daí é você que tem que examinar o seu coração e a sua casa. Se você abre o seu guarda-roupa e cai tudo para fora, ou não cai, né? A porta segura, mas está tudo lá bagunçado, será que você não está enchendo o seu guarda-roupa de coisas que não tem valor? Ou tem valor, Deus está lhe dando e você não está valorizando o que Deus está lhe dando? Não sei. Ou os brinquedos dos seus filhos. Tem os brinquedos que você compra, que o pai compra, que a avó compra, que o vô compra, que ele ganhou de aniversário, e é coisa, a criança nem brinca. Percebe a diferença? Então é você que tem que examinar. E é o seu coração, e é você e Deus. E eu falo o que eu falei no início. Dá trabalho? Às vezes dá trabalho, é difícil. Mas fazer a vontade de Deus e fazer o que é certo, mesmo se for difícil, vai ser muito melhor, muito mais leve do que não fazer. Então, se enquanto eu estou falando, você está pensando, nossa, Deus já me ensinou essas coisas, está indo bem, glória a Deus, fico muito feliz. Se não está dando certo, vai pensando o que você deve aprender. E tá bom, estou jogando aí um monte de coisa para vocês e eu quero trazer algumas ideias práticas também. A primeira, olha, lá em Tiago 1,5, a Bíblia fala assim, que se a gente orar e pedir sabedoria, Deus nos dá sabedoria. Porque eu creio que, genuinamente, algumas das mulheres creem que o lar é uma bênção. Gente, eu tenho onde voltar hoje à noite, eu tenho onde dormir. Eu creio que é uma bênção, mas eu não consigo. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então, sim,
É difícil e tal, e sim você precisa de ajuda. Eu trouxe várias sugestões. Lembrando que sugestão não é Bíblia. Então você adapta, talvez eu vá falar alguma coisa que você vai pensar, para mim a realidade isso não funciona, tudo bem. E talvez eu fale alguma coisa que você vai pensar, isso eu nunca fiz, posso tentar. Mas a primeira coisa, e isso é Bíblia, ore, isso é Bíblia. Ore para Deus te dar sabedoria. Que área da minha casa, da minha vida, na relação com os meus filhos, na relação deles com o lar, com os nossos bens, com os cômodos, o que eu posso melhorar ao ensinar meus filhos? Então, ore, peça sabedoria a Deus. Coisas muito simples. Se você tem demais, talvez está na hora de fazer um descarte. E não precisa ser tudo de uma vez, não é tirar tudo que está na cozinha, nos banheiros, na garagem. Vai lá numa gaveta da cozinha, olha aquela gaveta, tem 5, conchas, 5 espátulas para bolo, e eu nem sirvo bolo, o que você pode descartar? Gente, descarte é fundamental, não é encher os cômodos de coisas e coisas e coisas, não é encher os cômodos, é encher os cômodos com sabedoria, com o que é precioso e agradável. Talvez você precise descartar. Outra coisa é ter lugar para as coisas. Na sua casa dá briga para encontrar a chave da casa do carro? Na hora de sair aquela correria, tem uma cestinha, uma caixinha, uma bandejinha, pendura na parede. Né? Eu estou vendo alguém ali dar a ideia, pendura na parede para chegar e pôr no ganchinho. Para os filhos, gente, para quem tem criança pequena, eu realmente acredito que ter um mega baú não serve. Porque a criança vira tudo para procurar aquela pecinha e fica aquela bagunçona. Tem uma caixa, pode até ser caixa de papelão de mercado, mas tem a caixa dos bloquinhos, a caixa dos dinossauros, a caixa das bonecas. Vai ser mais fácil, vai facilitar a sua vida. Depois eu falo dos filhos. Mas ter um lugar de cada coisa. Roupa suja, tem um lugar para jogar essa roupa. Não é na cadeira, não é no chão, não é embaixo da cama. Tenha um lugar. Eu vou falar coisas muito simples, mas fazem diferença real. Descarte. Tire algumas coisas da sua casa. Não existe beleza no caos. Não existe aconchego no caos. Não existe precioso e agradável no caos. Descarta. Acha lugar para as coisas. O que causa confusão na tua casa? Pensa o que causa confusão. Tem que ter um lugar para isso. Ou tem que descartar, ou tem que ter um lugar para isso. Queridas, vamos parar de procrastinar. Tem gente que nunca arruma a cama. Meninas, a cama é um dos maiores espaços visuais de um dormitório. Isso é coisa de professora, tá? Quando a gente olha para um espaço, ele nos dá informação. Se o quarto estiver todo organizado e a cama estiver bagunçada, a gente entra lá e o nosso cérebro lê bagunça. Se o quarto estiver mais ou menos e a cama estiver arrumada, o nosso cérebro entra lá e diz arrumado. Arrume a cama. Se o quarto do seu filho passar o dia com a cama bagunçada, e de novo, eu não estou falando em profissão, se você gosta da colcha, a almofada, o travesseiro inclinado, eu gosto. Se você gosta, faz. Mas se não é, só esticar o lençol, colocar o travesseiro posicionado na cabeceira, só ter o ar, o aspecto de arrumado, já diz que está arrumado. E você está dizendo para o seu filho isso. Existem várias pesquisas que mostram que se eu pegar um papel aqui e jogar no chão, alguém que vê esse papel no chão, não achar o lixo, vai deixar o seu papel na cadeira. Se não tiver nada no chão e eu tenho um papel, eu vou procurar a lixeira. Porque o início da bagunça, o início da desordem faz ela impulsionando. Então, o que é rápido, faz. Vamos parar de ser procrastinadoras ou preguiçosas. Quanto tempo leva para arrumar a cama? Literalmente, 2 minutos? Menos? Arrume a cama. Faça os seus filhos arrumarem a cama se eles são maiorzinhos. Tem várias coisas que são assim, rápidas. Chegou em casa, não larga tudo na mesa.
Se tu está muito exausta, larga no cantinho do quarto, mas não larga na mesa, porque você já começa a bagunçar a entrada da casa. Se a entrada da casa está bagunçada, vai bagunçar o quarto, vai bagunçar a cozinha, vai bagunçar tudo. Faz o que é rápido. A Fábio, com quem eu escrevi o livro do Lar ao Coração, ela é personal organizer, e ela dá uma dica que ela fala que é a ronda. Antes de dormir, olha o que está fora do lugar e põe no lugar. E eu não estou falando fazer uma faxina. Faz de conta que na sua cozinha tem lá uma garrafa, 3 copos, uns talheres na bancada. Empilha e põe dentro da cuba. Vai parecer arrumado. Você não precisa lavar a louça se está exausta. Mas só você organizar, fazer a ronda na cozinha, dar aquela olhada e colocar no lugar, vai trazer alívio. No banheiro, se as toalhas lá tortas estavam secando, ajeita as toalhas. Meninas, 1 minuto para ajeitar as toalhas e vai parecer que o banheiro acabou de ser limpo. Percebe? Uma coisa que eu insisto com os meus filhos no banheiro, o papel não pode ficar saindo da lixeira. Porque se tu entra no banheiro com o papel meio para fora, já parece banheiro sujo. E empurrar o papel, com o próprio papel, a parte limpa, leva quantos segundos? 2. Então tem muitas coisas que são rápidas. Só que, ir até o quarto, largar o casaco. Arrumar a cama. Colocar o copo. 4, 5, 6, 7 passos para largar o copo. Na cozinha. Gente, é absurdo. E muitas de nós e nossos filhos não fazem isso. Então, o que é rápido, faz logo. Nem pensa, faz. Não estou falando do faxinão. Tem coisa que a gente não vai fazer logo, mas tem muita coisa que é rápido, faz e resolveu. Outra coisa, se você puder, como a mulher de Provérbios 31, que é o exemplo da mulher sábia, ter servas, você pode ter. A serva pode ser alguém que vai lhe ajudar a limpar a casa, pode ser alguém que cozinha para você. A serva pode ser aquele lugar de marmitas saudáveis e congeladas que já traz. Mas a sua serva pode ser um bom eletrodoméstico. Eu amo aspirador de pó. Quando o meu aspirador de pó estraga, eu fico triste, porque é a minha serva preferida, eu acho. Não, geladeira e máquina de lavar roupa. Sem dúvida, não. Geladeira e máquina de lavar roupa são as minhas servas preferidas. Se você puder, invista. O que te dá mais trabalho? O que está mais difícil? Sabe uma coisa que eu acho muito ruim? Torcer o pano no chão, sabe? Quando passa pano, acho horrível. Então, quando surgiram aqueles mops que a gente não precisa pôr a mão no pano, tem vários tipos diferentes, eu amei. Às vezes é uma coisa simples, é uma serva, mas pensa algo que vai ajudar na sua vida. Se tem aspirador de pó, 300, 400 reais, não tenho esse dinheiro. Então vai juntando, vai, ora, Senhor, eu queria ter um aspirador de pó, é adequado? Ora sobre isso e vai juntando 50 reais por mês, ou quanto você puder. Daqui a pouco você pode ter uma serva, né? Enfim, pensa aí o que é prático para a sua vida. Hoje em dia tem muito vídeo, muita gente que ensina. Tem personal organizer que vai lá e arruma para você. Se você tem condições, pode usar. Mas também tem personal organizer que ensina você a fazer, é mais barato. E mais barato ainda, tem vídeo de graça na internet. Vai para a internet. E outra coisa que eu quero sugerir, nós temos irmãs em Cristo que podem nos ajudar. Talvez eu não aprendi a organizar uma casa, eu trabalho fora o dia inteiro, eu chego em casa, não dou conta, não sei como dar conta. Mas eu já vi que aquela irmã lá da igreja, ela também trabalha fora e ela não é apavorada que nem eu, a casa dela não é um caos. Conversa com essa irmã, pede uma dica, a gente precisa ser humilde para pedir ajuda. Ou você sabe que uma irmã é muito boa em alguma área, conversa, será que você podia ir na minha casa me ensinar? E daí, é claro, retribui, faz um cafezinho, oferece um suco, que ninguém é obrigada, né? Ela vai em amor, mas usem a rede de vocês, usem os contatos, nós somos irmãs em Cristo, então peça ajuda e ajude. E tem uma coisa muito importante.
Se para você tá muito difícil, se você tá num momento da vida muito difícil, mais ainda você precisa de um lar organizado e belo. Porque se você está no momento da vida, que nem eu falei, o primeiro ano da minha filha, para mim, o primeiro ano de maternidade foi muito difícil. Se além daquela dificuldade toda vez que eu estivesse em casa, que era muitas horas por dia, ou que eu voltasse para casa, eu voltasse para um lar triste, bagunçado, escuro, eu ia ter ficado muito mal. Ou se você está cuidando aí de um parente, se você tem um filho especial, mais tempo livre você precisa para essas atividades. Você não tem tempo sobrando para ficar resolvendo problema de briga porque não sabe onde está o pé do tênis, onde está a chave do carro. Quanto mais difícil está o seu momento da vida, mais você precisa de uma casa organizada, bela, acolhedora, para você ter paz para resolver as outras coisas que Deus está colocando, os outros desafios que Deus está colocando na sua vida. Então, aproveita, usa essas alternativas. Em se falar de filhos, na prática de filhos, quando a gente tem filhos pequenos, às vezes a gente erra ou porque a gente quer fazer tudo para resolver rápido, ou porque a gente acha que eles não são capazes, ou a gente quer que eles façam porque eu estou mandando. Vamos lá. Tinha uma época que eu falava assim: façam tal coisa porque eu estou mandando. Ou, arrumem isso porque eu não aguento mais ver essa bagunça. Sim, os filhos devem respeitar os pais e honrar os pais. Mas eu vou dizer a maior verdade, que uma verdade que está acima dessa. Tanto faz o que eu quero. Importa o que Deus quer. E Deus quer que a gente cuide do lar. Deus nos dá o lar como bênção. Então, os meus filhos não têm que arrumar tudo e resolver porque eu estou mandando. Eles têm que arrumar porque eles têm que cuidar do que Deus está dando. Eles têm que não detonar tudo. Criança vai quebrar, vai derramar suco no tapete, isso acontece. Mas não agir intencionalmente estragando as coisas. Eles têm que, desde pequenos, fazer boa mordomia. Então, a primeira sugestão que eu quero dar também é bíblica. Use a palavra de Deus. O vocabulário vai ser diferente conforme a idade. Minha filha já tem 14 anos, eu falo: Isa, Deus criou a beleza e a ordem. A gente tem que honrar o que Ele nos deu com características dele, com beleza e com ordem. Então, usa a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz isso. Não sou eu que sou eficaz, não é a minha palavra que transforma. Lê os versículos com seus filhos, se eles forem maiores. Conversa sobre coisas que você ouviu hoje, talvez até com seu marido, com outras pessoas que vivem na sua casa. Você não transforma o coração de ninguém, mas a Bíblia transforma. Então compartilha. Além de orar pedindo sabedoria, compartilha a Bíblia, deixa ela ser viva e eficaz e falar com seus filhos ou com as outras pessoas da sua casa. Gente, outra dica com os filhos, muito importante: delega por partes. Se vai chegar a visita ou se está na hora de sair, ou sei lá porque você quer que arrume o seu quarto. Não fala assim: arruma tudo agora. Tudo é muita coisa. Se eu chegar para a Renata e para a Luciana e falar agora: gente, guardem tudo agora que a gente vai embora. Tudo é muita coisa. Fala assim: pega todos os carrinhos e põe na caixa. Quando terminar, me avisa. Terminou. Filho, tudo que está jogado em cima da cama, essas roupas aí, leva lá no cesto de roupa suja. Quando terminar, me avisa. Se a gente fala por partes, é assim que funciona não só com criança, com qualquer pessoa. Né? Se as meninas terminarem aqui e falar todo mundo guarda tudo, vai dar um caos. Se eu falar quem está desse lado, empilha as cadeiras, quem está desse lado ajuda a levar os livros para a biblioteca, é muito mais fácil. Fale em etapas para os seus filhos. Uma tarefa de cada vez. E queridas, esperem o tempo deles. Às vezes eu sei que não termina nunca, eu sei. Mas às vezes
O não termina nunca é só 8 minutos. E eu já quero esganar e sacudir, mas é só 8 minutos. Eu não estou falando que eles podem desobedecer e ficar enrolando a gente. Não é isso. Mas se eles estão fazendo e levar 8 minutos para guardar os bloquinhos, eles estão fazendo, eles estão obedecendo. Outra coisa, não precisa exigir perfeição. Eu conheci uma mulher muito querida, conhecia a Bíblia, mas para ela, quando o marido arrumava a cama e os filhos arrumavam a cama, se não fosse do jeito dela, não estava bom. Então ela mandava arrumar a cama. Daí ela refazia o trabalho do marido e refazia o trabalho dos filhos. Se a minha mãe vai refazer, para que eu faço? Se a minha esposa vai dizer que eu fiz errado e refazer, para que eu faço? Então delegue as tarefas, sim, eles devem colaborar, delega por partes. Se eles estão fazendo, aguenta o tempo, mesmo que dê vontade de sacudir, aguenta. Se você já sabe que demora, não fala na hora de sair, começa 40 minutos antes. E aceita que não vai ser perfeito, igual você e eu não somos perfeitas. Lembra de elogiar, não precisa bajular, mas olha que bonito, nossa, hoje não tem nenhuma roupa no chão. Gente, meu filho, ele é um fofo e ele arruma o quarto todo dia, mesmo sem eu falar, mas às vezes o jeito de arrumar dele, eu chego na porta e tem um casaco caído no meio do quarto. E ele não vê, a Nath conhece mais meu filho, ele não vê. E ele realmente arrumou. Então, às vezes eu vou lá e eu pego aquele casaco e guardo. Ou eu falo, nossa, Rafa, o quarto tá lindo, só ficou um casaco lá no chão. Ele fala, ficou? Então elogia, porque senão... Queridas, se você nunca recebe elogio, a gente não merece receber elogio, mas a gente precisa, né? A gente não merece nada e Deus nos dá tanta coisa. Elogie. E para terminar aqui, eu sei que o tempo já chegou no fim, eu quero voltar para isso. As nossas irmãs em Cristo também podem nos ajudar. Se você está vendo que está funcionando lá com aquela irmã e o filho, olha como é que ela faz. Pede, como é que ela ensina? Por que aquele adolescente ajuda? Por que aquela criança pequena, o quarto não é um caos? Por que na hora de ir embora da salinha da EBD, aquela criança ajuda a guardar as coisas? Olha para suas irmãs, segue um exemplo, pergunta, seja humilde de perguntar e deixe as outras pessoas ajudarem. Eu quero também dar um exemplo. Nós tivemos retiro no início do ano e lá no retiro tinha várias tarefas e podia dormir ou não. Minha filha dormiu no lugar do acampamento, do retiro, e o resto da minha família ia para casa e voltava. E a Natália, que está aqui, ela estava responsável pela cozinha. Ela não estava responsável por cozinhar, mas por administrar as coisas. E depois que o retiro acabou, a Natália me mandou uma mensagem agradecendo que várias vezes ela pediu para minha filha trabalhar fora da escala, porque tinha uma escala de trabalho, e minha filha ia trabalhar. Ia lá cortar, nem sei o que a Natália pediu, mas eu vi umas fotos do retiro, eu imagino. É uma irmã em Cristo que está ensinando minha filha a fazer tarefas que era no espaço da igreja, mas são tarefas que se transferem para o espaço do lar. E eu falei, Natália, você não tem que agradecer, eu tenho que te agradecer, porque você está pedindo e está ensinando a minha filha. E repara que isso é uma via de mão dupla. Ela teve liberdade de pedir, porque ela sabe que eu não vou reclamar. Por que ela não pediu para as outras adolescentes? Por que ela só pediu para minha filha? Tinha outra adolescente lá brincando? Percebe que é uma via de mão dupla? As suas irmãs podem lhe ajudar se você deixar ser ajudada. E isso ainda é mais lindo, porque esses pedidos da Natália abriram espaço no coração da minha filha. E no dia seguinte, minha filha colocou um versículo nos stories e eu elogiei aquele versículo. E daí ela falou assim, a tia Natália me mandou no WhatsApp. Então, termos a vida de igreja é um privilégio.
estarmos aqui hoje falando de algo que parece tão banal é um privilégio. A sua casa, eu não sei como ela é hoje, mas ela é uma bênção que Deus deu para você nesse momento. Então, queridas, é lindo quando uma casa testemunha para refletir o nosso Deus. É lindo quando a gente tem contentamento de viver o que a Bíblia fala sobre o lar e sobre a casa. E nós podemos fazer intervalo? Pois bem, queridas, se o primeiro assunto já foi um pouco desafiador, o segundo assunto é mais desafiador. Mas foi pedido para eu trazer esse assunto. Então não quero ser má, mas foi pedido, a gente vai falar sobre isso. Hospitalidade. E eu vi que lá no Instagram do Mater também teve enquete sobre isso. E no dia que eu passei pela enquete, dizia que 58% das mães que opinaram lá estavam conseguindo ensinar sobre hospitalidade. Achei o máximo isso. Show! Porque não é fácil, é muito difícil viver, ainda mais ensinar hospitalidade. Então, as que marcaram lá, que estão conseguindo, muito, muito especial, e vamos ajudar umas às outras para chegar nisso. Eu vou ter que começar também com Deuteronômio. Não vamos conseguir nem ser hospitaleiras e nem ensinar aos nossos filhos sobre isso se não passar pelo nosso coração primeiro. Então, aquele texto que a gente leu lá no início, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, alma, de todas as suas forças, e que isso que hoje te ensino esteja em seu coração, só se for assim que nós vamos conseguir viver e ensinar. E tem algo que a gente tem que se dar conta quando a gente lê esses textos. Se Deus fala que Ele quer que sejamos hospitaleiros, eu amo a Deus, como que eu não vou ser? Se Deus fala que a casa é importante, eu digo que eu sou filha de Deus, como que eu vou dizer que não é? Se Deus fala que eu tenho que amar o próximo, e eu digo que eu amo a Deus, mas amar o próximo não é comigo, como é que eu amo a Deus? Então, quando a gente lê textos como esse, e a gente diz, sim, eu amo o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, eu só não quero praticar o que está na Bíblia, tem alguma coisa errada. Então, se nós somos filhas de Deus, se nós somos mulheres que querem ser sábias biblicamente, se essas coisas estão no nosso coração, nós temos que pôr em prática. Ou elas não estão no nosso coração, ou nós não somos filhas de Deus, ou nós não estamos entendendo as coisas. Então eu começo com Deuteronômio. O que está aqui tem que estar em nosso coração. E assim como a palavra de Deus, do início ao fim, mostra a importância do lar, a palavra de Deus também transborda hospitalidade do início ao fim. Muitas situações. Porém, tem um detalhe que eu não vou falar. No Novo Testamento, quando fala em hospitalidade, aparecem alguns termos que não aparecem no Antigo Testamento, porque o nosso vocabulário é muito reduzido, né? As línguas originais, o grego e o hebraico, tem mais palavras para dizer a mesma coisa. No Novo Testamento, alguns trechos que falam de hospitalidade, essa palavra significa literalmente acolher estranhos. Isso é um lado extremamente radical da hospitalidade. Isso era muito importante na igreja primitiva, uma época que os cristãos às vezes estavam sendo espalhados, expulsos do seu lugar e chegavam em novas cidades e precisavam ser acolhidos. Eram estranhos que estavam chegando. Época em que os discípulos viajavam de cidade em cidade, eram estranhos que estavam chegando. Então, esse aspecto radical de acolher estranhos está no Novo Testamento e sim, ele se aplica a gente também. Mas hoje eu não vou falar dele. Se você já é hospitaleiro e se você quer aprender mais sobre isso, vale a pena estudar esse aspecto também. Mas hoje eu vou falar do aspecto da hospitalidade como acolher as pessoas no nosso lar.
existe esse aspecto desafiador até que nos exorta a acolher estranhos, mas hoje eu quero ficar mais com o aspecto que é desafiador, porém mais leve, que é simplesmente acolher no nosso lar. Então, quando eu falar em hospitalidade, eu estou me referindo a isso. Mas eu reforço, se você já é hospitaleira, pense nesse lado mais radical também de acolher até estranhos. Muito bem. A Bíblia, falei desde o começo, é um livro só que faz todo sentido como um livro único do início ao fim. Antes a gente começou em Gênesis. Quem foi o primeiro hospitaleiro do universo? Foi o nosso Deus. Ele cria um lar para acolher o ser humano. E como é lindo saber que Deus preparou não só a terra seca, o rio, o alimento, mas a própria presença dele. Isso é muito lindo. A hospitalidade que é a própria presença do dono. Então, já em Gênesis a gente vê hospitalidade. Mas, se a gente for passando pela Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente vai ver não só que Deus foi o primeiro anfitrião, mas que em toda a história a gente vai vendo a hospitalidade como um reflexo do nosso Deus. Por exemplo, a gente tem muitos personagens de Antigo Testamento e Novo Testamento, Abraão, Raabe, o carcereiro lá com um discípulo, com o apóstolo. São várias histórias da Bíblia. Eu não vou contá-las porque é muita coisa, mas se você não conhece, você pode pesquisar. Tem muitas histórias na Bíblia que a gente vê exemplos práticos de hospitalidade, isso sendo correto, deve-se fazer, isso nos incentiva. Também no Antigo Testamento tinha muitas ordenanças do Senhor para receber os povos estrangeiros. Não era para se misturar, não era para pegar a cultura dos estrangeiros, não era para adorar os deuses estrangeiros, mas se houvesse estrangeiros que quisessem chegar no povo de Israel, era para recebê-los e amá-los. Tem essa palavra lá, era para amar os estrangeiros. Então a gente vê Deus ensinando o seu povo desde a antiguidade a receber, a acolher na sua casa, a ser hospitaleiro por amor. Já no Novo Testamento, essa palavra aparece especificamente. Tem versículos que falam para os homens, que os homens devem ser hospitaleiros. Tem versículo específico para mulheres, falando de hospitalidade. E tem vários falando para a igreja em geral. Então não tem como você cair fora. Se você é homem, se você é mulher, se você for parte da igreja, é para você. Algum desses textos te inclui. Então, hospitalidade é para todas nós. Hospitalidade é acolher, é receber. Nós estamos sendo acolhidas hoje, recebidas pela equipe do Mater. Elas prepararam entretenimento, elas prepararam alimento, elas prepararam lugar para sentarmos, elas decoraram, elas se preocuparam com o alimento espiritual, elas se preocuparam o que ensinar para vocês hoje. Isso é acolher, isso tem um propósito. Mas a hospitalidade bíblica é diferente de receber, como se recebe na sociedade, na cultura. E é isso que a gente vai ver. Então, afinal, o que é hospitalidade bíblica? Se fala tanto, se Deus foi o primeiro anfitrião, se a Bíblia tem um monte de história de hospitalidade, se tem versículo dizendo que tem que homem ser hospitaleiro, mulher hospitaleira, a igreja tem que ser hospitaleira, mas o que é isso? Um dos textos que fala sobre isso é 1 Pedro 4:9. Está aí na tela o versículo, mas se você tem a sua Bíblia, vale a pena a gente abrir. Diz assim, como está aí: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Vamos ser sinceras que a gente não tem muita margem para interpretação nesse versículo. É para ser o quê? Hospitaleiro. E como? A gente não tem muita abertura aí, né? Sejam mutuamente uns com os outros. Seja
hospitaleira e não reclama. É isso que está dizendo aí. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo para a gente. E outras passagens também é verbo imperativo, também é ordem. É para fazer isso, é para fazer. E não adianta, não dá para reclamar. Então só isso já é o suficiente, queridas, é isso, poder ir para casa e começar a praticar. Mas vamos olhar um pouquinho mais. Olha o versículo anterior, o versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Olha o que vem antes da hospitalidade. Amor. Está falando, tenham uma ótima casa e sejam mutuamente hospitaleiras? Não. Aprendam a cozinhar e sejam hospitaleiras? Não. Primeiro façam amizades, vejam quem é a mais bacana e seja hospitaleira? Não. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros e sejam hospitaleiros. Olha o versículo seguinte, o 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sejam hospitaleiras e sirvam. Não é sejam hospitaleiras e aguardem o convite de volta. Sejam hospitaleiras e esperem a Renata falar lá no Mater quem foi hospitaleira no mês passado. Não, sejam hospitaleiras e sirvam. Olha o sanduíche que tem aí. Amor, hospitalidade e serviço. A hospitalidade cristã, ela é servir em amor. A equipe não está aqui fazendo esse evento para ganhar elogios. A equipe não está aqui fazendo esse evento para ter mais like no Instagram. Dê o like porque ajuda a propagar o ministério, mas não é por isso, elas não estão ganhando pago por isso. Elas estão servindo. Eu não as conheço, mas elas estão servindo. E é por amor, porque elas não vão receber outra coisa. Às vezes nem amor, porque às vezes a gente ainda participa e é ingrata e reclama. Nossa, mas estava quente. Puxa, eu queria bater foto com o meu PG, meu pequeno grupo, não entrou todo mundo. Às vezes nem amor recebe. Então elas não vão fazendo por isso. Mas é isso que é ser hospitaleiro. É servir em amor. O contexto desse capítulo todo, de 1 Pedro 4, Pedro está explicando para a igreja o que é viver por Jesus. Pedro está dizendo as coisas que não era mais para eles fazerem e as coisas que eles deveriam fazer. Se você é uma filha de Deus, esse capítulo é para você também. E ele fala, nós não vamos ler o capítulo todo, mas ele está falando o que é para você parar de fazer e as coisas que você deve fazer. Mas quando Pedro começa esse capítulo, ele diz o motivo da gente fazer isso. Olha o versículo 1, 1 Pedro 4, 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, e ele vai dando os motivos do que a gente deve fazer. Pedro está dizendo que porque Cristo nos amou a tal ponto de dar a vida pela gente, de servir desse jeito, é isso que a gente deve. O armem-se é no sentido de se capacitar, de se encher, de estar preparado. Eu tenho que me preparar, não é armar de ficar armada, ser contra, entende? É me armar, me preparar, me encher desse mesmo sentimento de Cristo. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, é com isso que eu tenho que me encher, do exemplo de Cristo. Cristo não só abriu a porta e serviu uma refeição, ele morreu, ele deu a vida, mas ele também
caminhou longas distâncias, ele fez várias visitas, ele lavou os pés, ele teve sérias conversas, ele curou muitas pessoas. Cristo serviu muito, 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 ao ponto de morrer. E não existe maior amor que esse, de dar a própria vida. Então, olha o quanto isso é profundo. A hospitalidade é serviço em amor, não porque falou no encontro do Mater. Não porque lá na igreja estão fazendo, então vai ficar chato se eu não fizer. Hospitalidade é serviço em amor porque o seu Salvador morreu por você. Porque um dia Cristo deu a vida por ti. Tu vai ser hospitaleira, tu vai abrir a tua casa para acolher, tu vai servir outra pessoa em amor para testemunhar do amor dele. E isso é tão lindo que não acaba aí. Olha o versículo 11. Pedro continua falando sobre as coisas que são para fazer. E no versículo 11 ele fala assim: se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se você vender na livraria, faça na força que Deus provê. Se você tiver que arrumar as mesas, faça na força que Deus provê. Se você for hospitaleira na sua casa, receba a visita, abre a porta na força que Deus provê. Mas por que fazer isso? De forma que todas as coisas, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Queridas, olha isso. Nós não vamos ler todo o capítulo, você pode ler depois, mas no meio desse capítulo que fala de hospitalidade, que é servir com amor, é por causa, eu sirvo com amor ao outro, pelo que Jesus fez por mim e para glorificar a Deus. Esse texto está dizendo que se você for hospitaleira por amor e em serviço, você está testemunhando do que Jesus fez e você está glorificando a Deus. Receber uma pessoa ou um grupo na sua casa com amor e serviço. Não é receber de qualquer jeito, repara. Receber com amor e serviço vai fazer com que você testemunhe de Jesus e vai fazer com que você glorifique a Deus. Qual filha de Deus não quer isso? Qual mulher cristã não quer fazer isso? Qual mulher não quer ser movida pelo exemplo de Cristo? Então, mesmo que difícil, não está falando que é fácil, mesmo que difícil, ser hospitaleira, servir o próximo, amar e glorificar a Deus. E outra coisa, que mãe não quer que mãe cristã, completando, que mãe cristã não quer que o seu filho siga o exemplo de Cristo e glorifique a Deus? Então, se você pensa, nossa, eu quero tanto que o meu filho cresça servindo a Deus, eu quero tanto que o meu filho testemunhe de Deus, ajude o seu filho a ser hospitaleiro, seja hospitaleira. Se isso funcionar, ele vai estar dando testemunho de Jesus, ele vai estar amando a Deus, vai estar glorificando. Então, Deus está dizendo um jeito disso funcionar com a sua família na sua casa. A hospitalidade nos leva a isso. Só que eu quero chamar muita atenção para o que o texto não diz. Tem muita coisa que esse texto não diz e a gente acha que diz. Por exemplo, eu vou até ler. O texto não diz que a hospitalidade é sobre você. Nenhum momento fala. Fala sobre o outro, que eu tenho que servir e amar o outro. Fala de Jesus, fala de Deus. Não fala de mim. A hospitalidade não fala sobre a sua casa. Não está falando qual a condição da casa para ser hospitaleira. Que tem que ser grande, que tem que ter tantas cadeiras. Não fala dos talentos da anfitriã.
Você não vai ser hospitaleira e receber e amar para mostrar suas habilidades, ou como você cozinha bem, ou como você é ótima de conversa, de entreter as pessoas. Não fala de nada disso no texto. O texto fala do próximo, de amar e servir o próximo por Jesus e para a glória de Deus. Eu não apareço. O texto também não diz assim: sejam hospitaleiros sem murmuração quando tiver tempo. Sejam hospitaleiras sem murmuração quando tiver dinheiro para preparar alguma coisa. Sejam hospitaleiras sem murmuração quando seus filhos forem independentes. Desculpas de bebê pequeno e as grávidas, é mais difícil nessa fase, eu sei. Mas talvez Deus quer que você seja hospitaleira com alguém. O texto não diz sejam hospitaleiras aquelas que conseguem, que dão conta, aquelas que tiverem a casa grande, para grupo grande, hospitalidade é para grupo grande. Não está escrito isso. Lá na pesquisa do Mater, naquelas pesquisas que apareceram, quando eu passei pela pesquisa de hospitalidade, estava que 65% das que responderam, de nós que respondemos a pesquisa, marcaram que 65% deixaram de receber alguém por vergonha. O texto não diz, você seja hospitaleira se estiver ok, para que você não passe vergonha. Gente, a gente não importa na hospitalidade, a nossa casa não importa na hospitalidade, os meus talentos não importam na hospitalidade. E também não diz assim, seja hospitaleira sem murmuração, porque é fácil. Seja uma hospitaleira sem murmuração, porque a gente dá conta e você vai receber em troca, porque é divertido. Gente, muitas vezes vai ser. Muitas vezes você vai receber e vai ser uma bênção, vai ser divertido. Você vai estar cansada, acabou você estar cansada, mas foi tão bom. Mas é pra gente ser hospitaleira, mesmo se a gente não souber como vai ser o final. Então tem muita coisa que o texto não diz, mas a gente olha assim para situações do mundo, a gente olha para os Instagrams das meseiras, vocês já viram as meseiras? A gente não tenho nada contra, tá? Se você gosta, não tem nada, não tem nenhum problema. Só que às vezes a gente vê assim uma perfeição, uma coisa linda, que é tudo maravilhoso, tudo perfeito, e daí eu vou ser hospitaleira se eu tiver tudo, se eu tiver a habilidade que nem aquela irmã, se eu tiver a casa daquela irmã, e não tem nada disso. A hospitalidade cristã, vou voltar aqui, é amor e serviço, pensando no que Jesus fez, nos sacrifícios dele, e para glorificar Deus. Acabou, é isso. Não é muita coisa que a gente pensa. Ser hospitaleiro na Bíblia não depende das nossas condições. Não depende da sua casa, não depende do que você sabe fazer. É claro que nós temos condições diferentes. Antes de casar, eu morei, acho que 7 anos, eu morei sozinha. Eu saí das casas dos meus pais, eu era solteira, eu morei sozinha. Eu não conseguia receber grupos da igreja. Mas eu tinha um monte de almofada que ia para o chão e eu recebia os jovens, e jovem não se importa de sentar no chão. E era ótimo. Eu talvez não poderia receber como algumas de vocês podem, que talvez tem lá uma área, tem piscina. Não. A hospitalidade, ela pode ter variações, ela pode ser diferente e tá tudo bem. Talvez você pode ser muito hospitaleira e servir em amor uma viúva da igreja, um adolescente que não tem família, ou uma família que está chegando na cidade e não tem amigos. Eu não sei com quem você pode ser hospitaleira. Talvez você pode ser hospitaleira para receber um grupo pequeno do Mater. Tem um grupo novo aí. Eu não sei. Ouvi um amém. Ó, talvez, né? Então, a gente pode ter variações na hospitalidade, mas não precisa ser igual. Independe das nossas condições. Por exemplo, eu sei cozinhar, mas digamos que eu não soubesse. Gente, pede uma pizza, faz sanduíche. Não precisa às vezes ter refeição. Puxa, eu vejo aquela pessoa sempre sozinha, aquela senhora. Vou convidá-la para minha casa, sei lá, compra um suco. Entende? Não precisa, não depende das nossas condições. Eu quero receber um grupo do Mater, mas eu vou chegar lá na Luciana, na Renata, eu vou falar, eu quero muito. Mas na verdade, eu só tenho um sofá para 5 pessoas. Eu não tenho lugar para receber 10.
E delas vão olhar, talvez então começa um grupo menor, sei lá, pega 5 cadeiras na igreja, a gente leva. As nossas condições são diferentes e tá tudo bem. Mas não tá bem não ser hospitaleira, porque a Bíblia manda. Entende? A hospitalidade bíblica, de novo, ela considera os outros e o que Deus fez. Então, eu coloquei essa imagem, que às vezes a gente não liga isso com hospitalidade. Quase sempre a gente pensa hospitalidade, grupo, comida, diversão, risada. Não, às vezes a hospitalidade, se hospitalidade é servir em amor, e alguém está passando um problema difícil, uma tristeza, talvez é receber alguém para escutar o choro, talvez chorar junto, talvez orar. A hospitalidade não é entretenimento. São formas diferentes conforme quem Deus colocar para você ser hospitaleiro. Às vezes pode ser hospitaleiro com uma pessoa, com um grupo do Mater, amém? Pode ser com uma família, pode ser com uma mãe solteira. Antes eu falei que o primeiro ano de vida da minha filha foi muito difícil e veio 2 pessoas falar para mim que para elas está sendo difícil também. E para mim era difícil porque eu me sentia sozinha. Eu parei de trabalhar, então eu não via as pessoas do trabalho. As minhas amigas... eu tinha amigas que tinham filhos pequenos, ou moravam muito longe, mais de meia hora, ou tinham filhos pequenos que já estavam na escola, então os horários eram diferentes, era muito difícil. Como era maravilhoso quando eu convidava alguém, eu convidava pouco, porque eu estava sempre com sono, mas alguém ia quando eu convidava, mas como era maravilhoso quando alguém convidava eu e minha bebê para ir na casa deles. Gente, era só eu e minha bebê, não precisava comida, não precisava chamar meu marido, não precisava ter playground, só me chamar um pouco para sair. Talvez Deus quer que você seja hospitaleira com uma dessas mães novas, com um bebê aí pequeno, ou com uma grávida que daqui a pouco vai ter bebê. Eu não sei, talvez é um grupo grande da igreja. Talvez é um grupo grande da igreja, eu não sei. Mas não é, de novo, hospitalidade não tem a ver com as nossas condições, tem a ver com os outros. Então você tem que começar a ver quem são os outros. A hospitalidade, ela também pode ser muito intencional pensando nos outros. Deus nos fez relacionais. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez para andar em comunidade. A igreja se chama família de Deus porque Deus nos fez assim. Se você também está se sentindo um pouco sem amigas ou um pouco difícil, você também pode ser hospitaleira pensando nisso. Não é ser egoísta, quem eu quero de amiga? Não, mas quem talvez nesse momento você pode se aproximar, demonstra amor por essa pessoa, serve essa pessoa e talvez começam os laços de amizade e aí vai ser bênção para você também. Gente, são 11 horas. Tá, eu vou pular. Eu ia trazer o exemplo de... Tá, então eu vou passar rapidamente. Atos 18 tem um exemplo muito bom de hospitalidade, que eu acho que também é aqueles textos que passa batido muitas vezes. Então, eu não vou falar muito, eu só vou deixar o exemplo mesmo para vocês. Atos 18. Atos 18 é quando o apóstolo Paulo, quando está falando sobre o ministério do apóstolo Paulo, e a gente lê sempre olhando para Paulo, o que Paulo fez, a ousadia de Paulo e assim por diante. Só que esse capítulo fala também de um casal chamado Priscila e Áquila. Depois leia com atenção, mas o que diz? Que Priscila e Áquila eram um casal judeu, eles moravam em Roma, porém, os judeus tinham sido expulsos de Roma. E como outros judeus que estão morando em Roma, judeus já convertidos, judeus cristãos que conheciam a Cristo, eles são expulsos e eles vão morar em Corinto. E quando eles estão lá, e tudo indica que eles estão morando provisoriamente, chega Paulo. E eu vou ler os versículos 2 e 3 de Atos 18. Ali,
Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Saíssem é eufemismo, eles foram expulsos de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, eles eram todos construtores de tenda, ficou morando e trabalhando com eles, pois fabricavam tendas. E a gente passa por isso e segue lendo o que Paulo fez. Gente, Priscila e Áquila eram um casal que foi expulso da sua terra, da sua casa, foi morar em Corinto, estava ali, o texto diz, recentemente. Isso dá a entender, pelos originais, que eles ainda estavam morando de forma provisória. E diz ali, Paulo ficou morando com eles. E mais adiante, diz que Paulo passou algum tempo. Os estudiosos dizem que esse tempo, ao que tudo indica, foram alguns meses morando com Priscila e Áquila. Era um estranho chegando na casa de um casal recém-chegado. Eles não tinham as condições ideais e eles acolheram Paulo. Mas não chega, não basta. Paulo resolve viajar para Éfeso e ele convida Priscila e Áquila para se mudar de novo. E Priscila e Áquila, que estavam começando a vida ali em Corinto, começando a botar as coisas no lugar, entendem que é a vontade de Deus que eles mudem de novo. E eles vão para Éfeso. Paulo fica um pouquinho em Éfeso e vai embora nas viagens missionárias, mas Priscila e Áquila ficam em Éfeso e chega lá no templo um cara chamado Apolo, que era um entendedor da lei, que falava muito bem. Priscila e Áquila eram fazedores de tenda. Eles não eram super anfitriões, eles não eram super falantes, eles não eram um casal top, que era a tua referência, que todo mundo conhecia e queria ir na casa. Eles eram pessoas simples, fazedores de tenda. E chega Apolo, eu vou ler o versículo 24 e 25 desse mesmo capítulo, que diz assim: enquanto Priscila e Áquila estavam em Éfeso, chega um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora não conhecesse apenas o batismo de João. E começou a falar na sinagoga. Então chega um cara que parece uau, que sabe muito, que é eloquente. Priscila e Áquila, aquele casalzinho lá, fazedor de tenda, conheciam Paulo, mas era um fazedor de tenda, pessoa simples, tinha acabado de se mudar de novo. Vem isso. Versículo 26. Logo, Áquila começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, o convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. Priscila e Áquila estão diante de um homem que sabe muito, mas que ainda não sabe com exatidão sobre Jesus e o caminho do Senhor. Se Priscila e Áquila se preocupassem com a sua casa, eles não convidariam. Se Priscila e Áquila se preocupassem com quem eles eram, com as condições dele diante de Áquila, eles não convidariam. Eles convidaram porque eles quiseram amar Áquila, servindo como? Ensinando um pouco mais. Algumas versões não têm o convidaram para a sua casa. Algumas versões, talvez a sua, dizem que eles se aproximaram de Áquila. Mas a desculpa, Apolo, Áquila, marido de Priscila, obrigada. Que eles se aproximaram de Apolo, só diz que se aproximaram. Mas o original, a palavra usada para esse se aproximar é trazer para perto de si na sua casa. Por isso as últimas traduções, com a NVI, NVT, falam, convidaram para a sua casa. E, gente, isso é tão lindo que a gente não ouve falar mais muito de Priscila e Áquila nos textos bíblicos, mas fala outras vezes da hospitalidade. Por exemplo, em Coríntios fala da igreja que eles acolheram em sua casa. Em Romanos 16, Paulo fala para saudar Priscila e Áquila,
que foram colaboradores, que se arriscaram por mim. E Paulo fala assim: sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, e saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila, sem condições, começaram sendo hospitaleiros com um apóstolo, foram hospitaleiros com um conhecedor das Escrituras, que era Apolo, e nós não sabemos exatamente o que eles fizeram, mas fica claro que eles foram hospitaleiros com a igreja, porque as igrejas os saúdam e a igreja se reúne na casa deles. Então, sejamos hospitaleiras sem murmuração, como Pedro escreveu. Queridas, na prática, ideias para vocês. De novo, ore. Essa dica não é só dica, né? Ora para Deus ensinar você sobre isso. Ora para ver com quem você pode ser hospitaleira. Porque se você ama a Deus, se você entende o sacrifício de Jesus e quer glorificar, você quer ser hospitaleira. Não temos como escapar. Porque está dizendo para sermos que se amamos a Deus e se queremos glorificar. Então peça para Deus mostrar quem você pode receber. Se você já é hospitaleira, né? Eu lembro, 58% diz que já estão conseguindo ensinar isso. Continua. Peça para Deus te dar capacidade e saber quem acolher. Se você tem dificuldade com alimentação, primeiro que não é obrigatório. Mas se você quer também alimentar na hospitalidade, uma caixa de suco, um pacote de biscoito, um bolo comprado, chamar para uma pizza. Mas eu quero receber uma família, deve ser umas 3 pizzas. Vê se dá para dividir. Gente, vamos chamar uma pizza juntos? Cada um paga uma pizza? Isso também é hospitalidade. Se isso não é um problema para você, se você gosta de cozinhar, se você pode, então faz isso. Mas deixa eu fazer uma observação. Se hospitalidade é servir e amar, chegar aos nossos convidados e a gente ficar aqui nem louca, correndo de um lado para o outro e não parar e olhar no olho e conversar, talvez não é hospitalidade em amor. Então, se você é boa de cozinha, prepara antes. Deixa só para pôr no forno na hora, que daí você conversa, você olha no olho, você demonstra amor. Deixa a mesa pronta antes. Não é pecado montar a mesa na hora. Não é pecado cortar. Nada disso é pecado. Mas é uma forma de melhorar a nossa hospitalidade, para conseguir conversar, né? Para conseguir dar atenção, olhar no olho. O que eu falei antes, é difícil a hospitalidade, eu não sei receber, eu não sei como fazer. Eu vejo aquelas mesas maravilhosas. Não precisa mesa maravilhosa, mas se você quer, vai para a internet. É tão fácil. Ou pergunta para a irmã que faz. Gente, que bolo bom, quem comprou esse bolo? Onde é que compra? É tão fácil, a gente só tem que ter a humildade de perguntar, né? De pedir ajuda, enfim. Outra coisa. Como eu falei antes das servas, às vezes algumas coisas melhoram a nossa hospitalidade. Eu queria muito a mesa maior. Então, às vezes é legítimo a gente também investir em alguma coisa. Às vezes um curso para aprender, às vezes um eletrodoméstico. Às vezes vale a pena investir em alguma coisa. E às vezes a gente não pode, e daí a gente ora, pede para Deus direcionar, talvez vai economizando. E às vezes a gente pode e não investe. Porque eu posso comprar aquilo, mas eu quero tanto aquela bolsa. Eu posso, mas se for o grupo do Mater, umas mães levam crianças e tem uns pirralhos que não param quietos, e se cair suco no meu tapete. Gente, isso é real? E talvez vai cair suco no tapete. Eu recebo muita criança na minha casa. Meus filhos têm 10 primos e às vezes está lá 10, 12 na minha casa. Minha casa tem a parede branca, as paredes nunca estão brancas. De tempos em tempos eu limpo. Às vezes meus filhos vão lá e a tarefa é limpar a parede. Mas eu não vou fazer isso todo dia. Muitas vezes as paredes da minha casa vai estar suja. Então, às vezes vai depender a gente gastar tempo, dinheiro, esforço. Vai depender a gente não mostrar que a gente é tão perfeita, que é tão ideal. E às vezes vai depender a gente se esforçar um pouco mais numa compra, num serviço, se esforçar mais em mostrar quem a gente é. E eu quero sugerir algumas coisas também na prática com os filhos, porque se é pra gente
ensinar os nossos filhos o que está no nosso coração, conta histórias de hospitalidade, mostra alguns exemplos na Bíblia, lê que é para ser hospitaleiro sem murmuração. Quem tem filho adolescente talvez é mais ainda, sem murmuração. Eu deixo o meu murmurar, mas a Bíblia diz que não pode. Entende? Usa a palavra do Senhor, estou brincando aqui, mas usa a palavra do Senhor para ensinar também seus filhos. Não é convencer na nossa força. Gente, hospitalidade bíblica com os filhos envolve. Pede para colocar mesa, não precisa ficar perfeita, mas pede para o seu filho ajudar conforme o tamanho. Pede para levar cadeiras para o quintal. Pede para separar brinquedos conforme a idade. Eu botei essa foto aqui, é minha filha e uma criança da igreja. Minha filha tem 14 anos. Ela tem uma caixa separada com brinquedos para as meninas menores. Nem sempre minha filha tem paciência de brincar junto. Esse é o desafio maior. Às vezes ela brinca, às vezes ela dá a caixa, mas uma tarefa dela de hospitalidade é essa. Quando forem crianças menores, dela e do meu filho de 11 anos, eles têm que já ter brinquedos separados, para eles demonstrarem amor e servirem. Criança não é que nem a gente, né? Criança não vai conseguir conversar com outra criança, perguntar como foi sua semana, quais os seus motivos de oração. Criança vai ser hospitaleira carregando coisa, tirando o prato da mesa quando a visita for embora. Lá em casa a gente também tem a combinação. Quando as visitas forem embora, não enquanto a visita tá. Foi embora, todo mundo ajuda rapidinho botar tudo na cozinha. Eu não obrigo a lavar tudo, limpar, mas assim, a tarefa é botar tudo na cozinha ou as cadeiras no lugar e daí tá livre. Gente, rápido para eles não pensarem, vai vir visita, vou ter que ficar trabalhando um monte. Não, faça é bom, né? Então as crianças podem fazer coisas pequenas. Eu botei essa outra foto aí, porque aí aparece meu filho. E meu filho não gosta de jogos de mesa. Meu filho gosta de correr, de jogar ping-pong, de jogar queimada. O nosso quintal é desse tamanho. Eles jogam queimada loucamente com as visitas. Eu só falo para não quebrar os vidros, mas as minhas plantas sempre estão quebradas depois. Conforme a quantidade de criança, está sempre planta quebrada, está sempre suja, está tudo bem, porque eles brincam fisicamente. Mas às vezes as visitas não gostam de jogos como o meu filho, de corrida, de queimada, não querem ping-pong. E eu falo para ele que ele tem que sentar e brincar junto, porque é o jeito dele servir e demonstrar amor. Eu falo, Rafa, não precisa ficar a tarde inteira sentado, porque eu não quero que ele odeie esse hospitaleiro. Não precisa ficar a tarde inteira sentado jogando, mas pelo menos um jogo joga com fulano e fulano. Porque é o jeito de tu demonstrar amor. Hospitalidade não é o que eu quero. Lembra que não é sobre mim nem sobre o que eu tenho. Hospitalidade é demonstrar amor e servir o próximo. Então tem muitas formas da gente preparar nossos filhos. Só que isso nunca é na hora. Percebe? Eu não vou quando chegar as visitas falar, para e vem e humilhar e envergonhar o meu filho. Vem, para de correr, dá atenção, acha um brinquedo. Porque daí eu não estou amando e servindo nem o meu próprio filho. Então nós temos que ser sábias, ter discernimento. Queridas, então vamos terminar. Eu botei só essa foto, aí tá minha filha com outras meninas da igreja. Eu não sei de quando é isso, eu não sei quem chamou as meninas para ajudar, mas elas foram ajudar na cozinha. Quanto mais os nossos filhos servirem na igreja, participarem, vierem nos encontros, não só nos encontros para eles, porque eles vão vir quando é para eles, a maioria quer vir, mas eles virem em encontros que não são para eles. Eles vão servir em encontros para os menores, as meninas, as adolescentes podem vir no encontro do mater e ajudar a arrumar e depois de jogar. Então, quando eles virem, aqui não era um encontro para eles, era alguma outra coisa da igreja que alguém chamou as meninas para servirem. Quanto mais eles aprenderem a servir na igreja, mais fácil deles servirem em casa e serem hospitaleiros em casa. Então a vida de igreja não é um peso, não é mais uma coisa para você ir. A vida de igreja é um privilégio. Então que movidas pelo exemplo de Cristo, nós consigamos ser hospitaleiras, amando e servindo o próximo. E um detalhe que eu não falei, mas que é importante. Eu comecei com a casinha do Mater eu comecei com aquela casinha rosa que eu botei na primeira apresentação, porque se a gente consegue resolver as coisas da primeira palestra que a gente teve hoje,
de cuidar da nossa casa, com ordem, com beleza, é muito mais fácil eu ser hospitaleira. Se eu consigo cuidar do meu lar, não perfeito, mas se eu consigo cuidar do meu lar e o marido comprar o lanche para depois do culto ir para casa, como algumas foram entrevistadas e algumas ficaram nervosas, mas se a minha casa estiver bem, não perfeita, mas estiver bem, se eu cuidar, é muito mais fácil ser hospitaleira. Se estiver no meu coração, é muito mais fácil eu ser hospitaleira. E, gente, é para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Eu queria terminar orando, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, porque a Tua palavra é tão real, ela fala para a gente hoje, ela fala para mim e para as minhas irmãs. Muito obrigada porque a gente tem condições tão diferentes, mas o Senhor se importa com todas nós. Eu sei que nós temos casas muito diferentes, talvez algumas de nós não estamos felizes ou satisfeitas com a nossa casa, mas Pai, muito obrigado que o Senhor nos deu um lar para estar hoje, que nós temos onde nos abrigar nossos filhos, nossa família. Ajuda, Senhor, a enxergarmos o que é bênção. Ajuda a gente a amar o que o Senhor nos dá e nos ajuda a usar nossa casa para testemunhar de Ti. Pai, a gente não sabe muitas coisas, a gente não consegue muitas coisas, a gente cansa, a gente desanima, a gente não sabe como fazer, mas eu quero pedir que o Senhor nos capacite. E Deus, se o Senhor trouxe a nós hoje, eu sei que o Senhor quer falar conosco e quer que nós sejamos exemplo, e eu sei que o Senhor pode atingir o coração também dos nossos filhos e da nossa família. E nós te pedimos por todos eles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, Teca. Se você quiser ficar por aqui, Teca, eu vou fazer as perguntinhas agora. A gente recebeu algumas perguntas ali no intervalo, daí... Vou pegar a cola, então. Isso. Eu vou estar lendo aqui. Então, vamos começar com a primeira. Como ser hospitaleira, acolher pessoas em casa, se vivemos em um lar com um filho especial, em que há necessidade de dar atenção exclusiva a algum membro da casa, ou seja, comum ter que largar a casa para passar dias no hospital sem ser algo programado. Eu penso que é importante a gente preparar os nossos... Eu ia dizer a palavra hóspede, mas hóspede prefere passar dias, né? Você não precisa ser hospitaleira no sentido de ter hóspedes, de ter pessoas dormindo, habitando na sua casa junto com você. Mas você pode ser hospitaleira de receber por umas 2 horas. E você pode falar, olha, eu queria muito te convidar para ir na minha casa, para a gente conversar, mas devido à condição do meu filho é difícil, eu pensei quarta-feira de tarde, entre as 2 e as 3, né? Ser franca, falar da necessidade, e eu tenho certeza que vai ser bom receber. Né? As mães com necessidades especiais passam tantas dificuldades, às vezes também estão tão sozinhas. Você vai servir em amor na conversa, no acolhimento, serve um copo d'água, não precisa servir comida, que seja simples. E talvez até uma forma de investir numa amizade. Lembra que não é sobre você, não é sobre o seu filho especial, mas mesmo assim você pode acolher em amor e serviço dentro das suas condições. E não tem problema nenhum se você marcar com alguém e surge uma emergência e fala, amiga, eu te convidei para vir na minha casa, mas eu vou correr para o hospital, ora por mim. Não tem problema nenhum desmarcar também. Né? A gente tem que achar as nossas condições entre o que Deus mandou. Talvez não seja fácil, não seja perfeito, mas sempre fazer a vontade de Deus vai ser melhor do que ficar fora dela. Sim. A próxima. Como lidar com perfeccionismo dentro de casa? Agora eu escutei gemidos. Para citar um texto bíblico que fala de casa, né? Lembra o que fala lá em Timóteo 2, de 3 a 5? Fala assim, tem uma série de coisas para as mulheres desenvolverem, ensinarem as mais velhas, ensinarem as mais novas. E entre essa lista de coisas diz assim, sejam boas donas de casa, ou que sejam boas administradoras. Não está escrito ótimas, perfeitas,
as melhores. Deus não exige perfeição. Então a ordem é ser boa. Se eu estou sendo negligente, está errado. Se eu estou sendo exigente demais, está errado. Se eu estou sendo carrancuda, Jesus era doce e amável. Tá? Se eu não estou sendo que nem Jesus, está errado. Queridas, eu falei isso lá no início. Só quem carrega perfeição é o Senhor. Eu sei que você não é perfeita. Todas as mulheres aqui sabem que você não é perfeita, que seus filhos não são perfeitos, que a sua casa não é perfeita e sabem que eu não sou. Não existe isso. Quando Eva quis ser igual a Deus, Eva pecou. Você não vai conseguir ser perfeita. Isso é pecar. Eu vou explicar o que eu vou falar. Excelência, a Bíblia diz para a gente fazer as coisas com excelência, como fazendo para o Senhor. Mas perfeição, querer perfeição é pecado. Quem arrumou esse arranjo, tentou fazer com excelência. Se estava torto, cortou, ajeitou. Isso é fazer com excelência. Mas, aqui tem uma folha quebrada. Não ficou perfeito. Fazer com excelência, sim. Não parar até ficar perfeito, não. Vou fazer um bolo para receber minhas amigas. Vou procurar uma receita de bolo, vou procurar cobertura, eu vou já arrumar a mesa antes. Eu vou fazer com excelência, eu vou me esforçar, porque isso é bíblico. Eu vou fazer como se fosse para o Senhor. A Bíblia diz para a gente até comer, até beber como se fosse para Deus. Então eu vou fazer como se fosse para o Senhor. Mas eu queimei o bolo. Amigas, queimei o bolo. Deu errado, não ficou perfeito. Tá tudo bem. Então fazer com excelência, sim. Pare de tentar a perfeição. Isso está errado. Próxima. Há possibilidade de deixar um lar agradável para receber pessoas se seu lar tiver um aspecto hospitalar? Acho que no caso de talvez alguém... Gente, nós temos realidades muito diferentes. Nós temos problemas e situações difíceis muito diferentes. Mas o que está passando na nossa vida hoje é o que Deus quer. Por mais difícil e doloroso que seja, e eu sei que às vezes é difícil demais, e só você sabe como é difícil, Deus colocou isso na sua vida nesse momento. Então, se você tem um lar hospitalar, se você tem um lar sem um marido, eu sei de irmãs que têm vergonha de receber porque não tem um marido. Se você tem um lar... e é quarto e sala, na sua sala já está a cama das crianças e você tem vergonha, é o que Deus deu para você nesse momento. Isso é bênção de Deus, mesmo sendo muito difícil. E se nós somos irmãs em Cristo, nós não temos que ter vergonha disso. Se o meu lar tem um aspecto hospitalar, minhas irmãs, eu quero receber vocês, mas me amem. Eu estou precisando de ajuda. Eu quero tanto receber você. E talvez se você sabe que... Queridas, vamos ver o outro lado. Uma irmã minha está me convidando para ir na casa dela e ela me avisou que eu tenho um pouco de vergonha que a minha casa tem um aspecto hospitalar. Então eu do outro lado vou dizer, tá tudo bem. Nem te preocupa com o lanche, eu vou levar um bolo. Isso é vida de família. A gente não tem que ter vergonha das nossas condições, porque são as condições que Deus nos deu no momento. Lembra que eu falei que às vezes a gente pode melhorar as condições, né? Mas se essas são as condições que Deus me deu, eu não tenho que ter vergonha, eu devo compartilhar e a igreja vai ser recíproca em Maimá. Então não importa se é lar hospitalar, se é chão batido, se só tem duas... Eu lembro de uma pessoa que foi visitar, ela não recebeu o convite, mas ela sentiu que deveria visitar uma irmã da igreja. E essa é uma pessoa nova que estava chegando e essa pessoa falou, mas eu tenho vergonha, porque eu só tenho lugar para 3 pessoas sentarem. E ela falou, não, eu não vou com a minha família, eu vou só eu e uma irmã da igreja, e a gente vai no horário, essa mulher ficava muito tempo sozinha, eu vou no horário que está só você, não vai com a sua família, daí tem lugar para nós 3. Olha que lindo, e ela disse sim. Então assim, não ter vergonha do que eu tenho, e o outro lado também de ser sensível à realidade de cada uma de nós, né? A última aqui que colocaram é como lidar com a vontade de receber e conviver, mas não entenderem a sua realidade, entre parênteses, se sentirem confortáveis.
Eu acho que pensando nas pessoas se sentirem confortáveis, não sei. Olha só, Deus me salvou quando eu era pequena, tinha 5 anos. E por a gente se mudar de lugar, de estado, a gente acaba mudando de igreja, né? E ao longo de todos esses anos nas igrejas, eu acho que a hospitalidade é uma coisa bem pouco praticada. Eu sei que tem algumas aqui que recebem grupo do Mater, eu sei que tem pessoas que recebem visitas. Eu lembro da pesquisa que 58% colocou que está praticando hospitalidade. Então eu sei que sim, mas eu sei que tem pessoas que nunca recebem. E tem igreja que nunca fala disso. Então a hospitalidade é algo que a gente tem que ir praticando. E se fala pouco de hospitalidade bíblica, que é para servir e amar. Se você recebeu na sua casa, você se esforçou, você tentou servir e amar, e não saiu como você esperava, ou não foi agradável, querida, tanto faz. Porque você não fez para receber elogio, você não fez para ser bom para você. Parece que eu estou sendo grosseira, mas eu não quero ser grosseira. É porque não importa muito se a pessoa nunca mais voltar. Se eu convidar algumas de vocês e vocês não se sentirem confortáveis, tá tudo bem. Talvez vocês podem praticar hospitalidade com outras pessoas. Tem muitas pessoas que eu convidei ao longo da vida e foi uma vez só. Ou porque eu me mudei, ou porque não foi tão bom quanto poderia ser, ou porque essa pessoa foi desenvolvendo amizade com outras pessoas. E daí eu fui procurar outras pessoas que estavam sem amigas. Então não precisa ser perfeito. Às vezes você vai ser hospitaleira e vai dar ruim, como se fala hoje em dia. E tá tudo bem. E você vai ser hospitaleira com outra pessoa. Talvez você quer receber um grupo e o pessoal do ministério lá vai, puxa, que agora a gente falta líder. Aí eu quero receber um grupo. Não tem líder para liderar um grupo novo. E daí você quer receber um grupo e não dá certo. Às vezes acontece. Então, por isso que a primeira coisa é orar. Ora para Deus te mostrar. Às vezes Deus quer que você passe uma frustração, que dê errado. Mas ora, porque a maioria das vezes vai dar certo. E dar certo não é você receber elogio, dar certo não é que as pessoas vão bater foto, dar certo não é que a pessoa também vai convidar para agora e você ir na casa dela. Dar certo é se você testemunhou de Jesus e se glorificou a Deus. Tá tudo bem. Muito bom. Meninas, Lu, eu queria te chamar aqui, quer ficar mais um pouquinho aqui. A gente tem um mimo para te entregar como forma de agradecimento. A Lu vai estar entregando para você. Que Deus abençoe sua vida. Muito bom, né, meninas?